A passagem de hoje é 2 Samuel 19, versículos 1 a 15. Vamos ler juntos. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então, a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em tristeza para todo o povo. Porque naquele mesmo dia, o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia, o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então, entrou Joabe ao rei, em casa, e disse: Hoje, envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam. Porque, hoje, dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos. Porque entendo hoje, que se Absalão vivesse, e todos nós, hoje, fôssemos mortos, então, bem te parecera aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor, te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então, o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então, todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu cada um para as suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora, fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo o Israel chegaram ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura, não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus. E outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim, moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então, o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. Amém. Ao longo da vida, há momentos em que claramente vencemos, mas o coração continua pesado. Há momentos em que o problema foi resolvido, mas a alma parece presa dentro de um túnel escuro e profundo. No texto de hoje, foi isso que aconteceu com Davi. A rebelião de Absalão foi reprimida, e a nação passou pela crise. Se olharmos apenas para a situação, aquele deveria ser um tempo de festa e alegria, mas Davi está clamando: meu filho Absalão, dominado pela tristeza e pela angústia. Os versículos 1 a 4 descrevem essa cena desta maneira. Dizem que a vitória daquele dia se tornou tristeza para todo o povo, e os soldados que haviam arriscado a vida lutando pelo rei não entram na cidade cantando cânticos de vitória. Eles entram escondidos na cidade, como pessoas que pecaram e estão fugindo. É uma situação realmente absurda. Por que uma situação assim aconteceu? A razão que aparece na superfície é que Davi ficou preso aos seus sentimentos pessoais e particulares, e por isso não conseguiu enxergar corretamente a situação do povo, nem o coração deles. É claro que, como seu filho Absalão morreu, esse fato certamente trouxe a Davi, como pai, um grande choque e uma profunda perda. Mas a razão fundamental pela qual essa situação aconteceu foi o pecado que o próprio Davi havia cometido.
O preço desse pecado era tão grande e tão fatal que podia fazê-lo perder a razão. Algumas pessoas fazem esta pergunta: Davi pecou ao tomar Batseba, mas ouviu a palavra do profeta Natã, arrependeu-se e lamentou. Então não estava tudo encerrado? O pecado não tinha sido resolvido? Elas perguntam: Davi pediu perdão a Deus, e se Deus perdoou o pecado de Davi, não deveria ter terminado ali? Por que ele teve que continuar carregando as consequências do pecado dessa maneira? É claro que Davi, por causa do pecado que havia cometido, chorou amargamente diante de Deus e se arrependeu. E, sem dúvida, recebeu o perdão de Deus. Mas, juntamente com isso, algo importante permanece. Davi precisava fazer esforços para corrigir e endireitar os problemas e as situações que haviam surgido a partir do seu pecado. Quando Davi viu que Amnon havia violentado sua irmã Tamar, ele não tomou nenhuma providência. De certo modo, o filho seguiu o caminho que o próprio Davi havia pavimentado de maneira errada. Quanta dor aquela cena não deve ter causado ao coração do pai? Então, como pai, ele deveria ter mostrado uma postura responsável. Junto com um pedido sincero de perdão, deveria ter disciplinado o filho para que ele se afastasse daquele pecado. O mesmo vale para a vingança de Absalão contra Amnon. O fato de Davi não ter disciplinado Amnon corretamente acabou alcançando também Absalão, e Davi apenas ficou observando aquela situação. Assim como Davi orou com tanta sinceridade diante de Deus pedindo perdão pelo pecado, ele precisava, com responsabilidade ainda maior, esforçar-se e agir para corrigir as partes tortas da sua vida. Mesmo que não pudesse agir plenamente como juiz, ele não deveria ter fugido da própria vergonha e fraqueza. Deveria tê-las encarado e feito todo o esforço possível para que tudo pudesse voltar ao caminho correto. Davi, que não produziu frutos dignos de arrependimento, enfrentou a tragédia de vencer e, ainda assim, não conseguir sorrir. Ele se viu diante da situação absurda em que o povo que deveria cantar cânticos de vitória se tornou como fugitivo e se escondeu dentro da cidade. Espero que a vida de Davi se torne uma lição para nós, que nos lembremos de que o verdadeiro arrependimento diante de Deus não é apenas confissão dos lábios, mas é realmente produzir, na vida, frutos dignos de arrependimento, e que haja graça entre nós para voltarmos plenamente a Deus em todas as áreas tortas da nossa vida. Joabe não conseguiu simplesmente ficar olhando. Davi lamentara a perda do filho. Joabe foi diretamente a Davi e explicou a situação que estava acontecendo. Ele estava dizendo: ao ver as palavras e as atitudes do rei agora, parece que o rei nos odeia. Joabe disse que, se todos eles tivessem morrido e Absalão tivesse ficado vivo, o rei teria ficado satisfeito. Assim, Joabe repreende Davi com força por essa falta de virtude e de responsabilidade. Ele diz que agora o rei deveria se levantar e consolar o coração dos servos que arriscaram a vida e lutaram no campo de batalha. E diz que, se Davi não fizesse isso, naquela noite, todos os seus servos não permaneceriam com o rei, mas fugiriam. Com um tom quase de ameaça, ele pressiona Davi de maneira muito dura. Como Davi deve ter se sentido ao ouvir as palavras de Joabe? Provavelmente não se sentiu nada bem. Davi havia claramente pedido que tratassem seu filho Absalão com brandura, mas o general Joabe não ouviu esse pedido. E agora Joabe está repreendendo Davi em tom muito forte. Do ponto de vista de Davi, certamente não foi algo agradável. Mas, irmãos, como Davi age? Ele aceita as palavras de Joabe. Diante da repreensão de Joabe, que era um pouco dura e até passava dos limites em alguns momentos, Davi não apresenta nenhuma desculpa. Ele não apresenta desculpa alguma. E, se olharmos o versículo 8, lemos: então, o rei se levantou e se assentou à porta. O fato de o rei se levantar e se assentar à porta não significa simplesmente que ele mudou de lugar e foi sentar-se no portão.
Essa expressão significa que ele deixou a sua tristeza para trás, assumiu a responsabilidade pública como rei e voltou ao lugar da missão que Deus lhe havia confiado. As palavras de Joabe certamente eram palavras dolorosas, que feriam Davi, palavras difíceis de ouvir. Mas Davi ouviu aquelas palavras de Joabe como a voz de Deus. Ele as ouviu como a voz de Deus despertando-o, quando por um momento havia perdido a razão e não estava agindo corretamente. E ele obedeceu a essa voz. Às vezes, quando estamos dominados pelas emoções e esquecemos a missão que devemos cumprir, Deus desperta o nosso coração por meio justamente das palavras que menos queremos ouvir. Nesta madrugada, desejo que ouçamos essa voz de Deus dirigida a nós. Até quando você ficará preso apenas à sua tristeza e às suas feridas? Agora levante-se e vá para o lugar da porta que você deve guardar, para o lugar da missão. Espero que possamos ouvir a voz do Senhor nos dizendo isso. O Senhor deseja que não vivamos uma vida arrastada pelas emoções e pelas circunstâncias, mas uma vida conduzida pela missão. Quando Davi voltou ao lugar da missão, só então começou um movimento de restauração em toda a nação. A partir do versículo 9, vemos que surgiu uma discussão entre todas as tribos de Israel. Começou a despertar neles esta consciência. Por que hesitamos em trazer de volta o rei que nos salvou? Aqui vemos a espiritualidade madura de Davi. Em que sentido? Davi não tentou retomar Jerusalém pela força nem pelo poder militar. Pelo contrário, enviou mensageiros à tribo de Judá, que o havia traído, e foi ele quem estendeu primeiro a mão. No versículo 12 ele diz: Vós sois meus irmãos, meus ossos, e minha carne sois vós. E ele chega até a acolher Amasa, que tinha servido como comandante militar no acampamento de Absalão. Por meio dessa atitude de Davi, vemos a essência do Evangelho. Creio que este talvez seja o coração do Evangelho. O rei estende primeiro a mão da reconciliação aos rebeldes que mereciam ser julgados. Esta é a graça que recebemos do Senhor. Davi colocou a união da comunidade acima da sua própria sensação de injustiça. Em vez de provar que ele estava certo, escolheu o caminho de conceder graça, salvar pessoas e restaurar relacionamentos. A nossa vida também será assim. Na vida que devemos viver, a verdadeira vitória e a verdadeira restauração não começam quando conquistamos e submetemos os outros. Elas começam quando eu primeiro perdoo e acolho. No versículo 15, vemos que Davi atravessou o Jordão e chegou a Gilgal. Que tipo de lugar era Gilgal para o povo de Israel? Gilgal era mais do que um simples lugar geográfico. Para o povo de Israel, era reconhecido como um lugar espiritual muito forte, onde a vergonha deles foi removida e onde a aliança de Deus começou novamente. Gilgal foi o lugar onde Deus fez partir toda a vergonha do Egito, e onde eles confirmaram a identidade de povo da aliança ao receberem a circuncisão diante de Deus. Agora Davi foi a Gilgal para lavar toda a vergonha daquilo que havia feito no passado e para afirmar novamente a sua fé diante de Deus. Amados irmãos, desejo que o lugar de dor, o lugar de lágrimas e o lugar de vergonha onde estamos hoje se torne Gilgal. Deus prega na cruz as nossas fraquezas e vergonhas do passado e nos dá coragem para nos levantarmos novamente como povo santo, cumprindo a missão. Que todos nós possamos deixar para trás a dor e a tristeza, sentar-nos à porta, atravessar o Jordão e seguir para Gilgal. O Senhor nos espera em Gilgal, desejando renovar a nossa vida, e Ele também edificará firmemente a nossa família e o nosso local de trabalho como o reino de Deus. Com esta fé, peço sinceramente que todos nós iniciemos esta semana